Olá, eu me chamo Flávia Cunha e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse cantinho eu vou trazer vídeos de devocionais, assuntos relacionados à vida cristã. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal e não se esqueça de apertar o sininho de notificação para que você possa receber cada vídeo postado. E hoje eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta, tá? Você é feliz? Ou melhor, você está satisfeito com a sua vida? A vida que você tem hoje, com a sua família, com a sua casa, com o seu trabalho, você é uma pessoa satisfeita? Esses dias eu estava aqui, em um dos poucos momentos que eu tenho assim sem fazer nada, é raro, mas às vezes acontece, e eu estava aqui parada, descansando mesmo a minha mente, porque eu não sei se vocês são assim, mas a minha mente trabalha 24 horas por dia. Então, a todo momento eu tô com muitos pensamentos da minha mente e isso não é saudável, porque a gente só consegue escutar a voz do Senhor no silêncio, né? É no silêncio, quando tudo se acalma, que a gente realmente consegue escutar a voz dele. E em um desses momentos eu estava aqui descansando realmente a minha mente e refletindo, meditando mesmo, na palavra do Senhor. E uma coisa que Deus começou a ministrar no meu coração é sobre a insatisfação que eu acredito que 90% das pessoas hoje vivem, Então hoje nós vivemos numa sociedade onde o tempo inteiro nós almejamos conquistar coisas. E tá tudo bem conquistar as nossas coisas, eu acho que não tem problema nenhum nisso, Nós seres humanos temos sonhos e tá tudo bem correr atrás dos nossos sonhos. O problema é quando nós não conseguimos conquistar esses sonhos. O problema não é querer conquistar, não é sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. O problema é a gente viver pensando só nesses sonhos futuros. A gente está tão focado em conquistar, em querer aquilo que nós não temos, que nós esquecemos de olhar para aquilo que Deus já nos deu hoje. Você já pensou se muitos dos seus sonhos você não realizar? Eu mesma já tive muitos sonhos que ficaram para trás, que eu não consegui realizar e que, sinceramente, hoje eu também nem desejo mais realizar. Mas tem muitos que eu ainda tenho vontade, tenho desejo, meu coração queima em realizar esses sonhos. E uma época da minha vida eu estava tão focada em conseguir isso. O meu pensamento 24 horas era como eu vou conquistar isso, como eu vou conseguir isso. E aí nesse momento que entra o problema, porque nós estamos vivendo para conseguir coisas materiais. Nós estamos vivendo focando somente em conquistar, quando o centro da nossa vida, na verdade, precisa ser o Senhor. Muitas vezes, quando nós não temos aquilo que desejamos, aquilo que sonhamos, aquilo que a gente idealizou, a gente passa a ser infeliz. A gente passa a viver insatisfeito. Parece que está sempre faltando algo. Só que, na verdade, se nós olharmos bem ao nosso redor, muitas vezes nós já temos tudo. E, acima de tudo, nós temos Deus. Então a nossa alegria, ela não pode ser depositada em coisas. A nossa alegria precisa ser depositada no Senhor. Nós precisamos olhar para tudo aquilo que vem do alto. A Bíblia diz que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, nós precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos depender que a nossa vida seja perfeita ou como nós sonhamos, almejamos, para que então possamos ser felizes. Quantas vezes nós deixamos de ser felizes aqui e agora por conta de alguns problemas que nós temos? Como esse problema que você está passando agora está tomando a sua alegria? Eu digo isso por mim mesma. Eu passei um momento muito difícil com a minha família. Eu sou casada, tenho 3 filhos e nós passamos, alguns momentos bem difíceis. Passamos realmente pelo deserto. E eu lembro que aqueles dias eram tão difíceis, que todos os dias para mim passaram a ser cinza. O sol podia estar brilhando lá fora, mas eu não conseguia me sentir alegre, eu não conseguia me sentir feliz. E tá tudo bem, tem dias que nós não vamos ser totalmente alegres, tem problemas que vão chegar e vão tentar roubar a nossa paz,
Tá tudo bem se sentir triste. Eu acho que quando essa tristeza vir, nós precisamos muitas vezes deixar a lágrima cair mesmo, mas nos colocarmos diante do Senhor, chorarmos diante dele, porque só ele pode renovar nossas forças. O problema não é se sentir triste, o problema não é chorar. O maior problema é quando a gente só consegue ser feliz quando a nossa vida estiver tudo perfeita. Ah, mas eu preciso resolver esse problema tá me tirando a paz, eu não consigo ser feliz desse jeito, eu não consigo dormir, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser isso. Você já pensou que quando você resolver esse problema, outros problemas virão? A Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, contudo, tenham ânimo. Ou seja, nesse mundo nós vamos ter aflições, nós vamos resolver um problema e outros virão. Então nós não temos como deixar de ser feliz, deixar que os problemas roubem a nossa alegria. Porque senão nós vamos viver uma vida triste, vazia, infeliz. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Ele precisa ser o centro da nossa vida. A nossa alegria precisa estar depositada no Senhor. Se você olhar bem para a sua vida, hoje você tem uma vida que muitas pessoas gostariam de ter. Só que nós estamos tão focados em buscar aquilo que nós não temos. Nós estamos tão focados em olhar para a vida do próximo que a gente não consegue perceber a bondade do Senhor sobre a nossa vida. Hoje, com as redes sociais, tudo é perfeito. A gente entra na rede social e o que a gente se depara? Com foto de famílias perfeitas, como se aquela família não tivesse problema, como se aquele casamento fosse perfeito, como os filhos das outras pessoas fossem perfeitos, educados, fossem obedientes, e os nossos filhos são desobedientes. O nosso marido não é bom o suficiente, a nossa esposa não é boa o suficiente, a nossa casa não é boa o suficiente. A gente entra na rede social, parece que todo mundo vive uma vida de lazer 24 horas. As pessoas postam foto de viagens, de comida, de passeio em família. E quando a gente olha para a nossa vida, tudo que a gente consegue perceber é uma vida entediante. Mas na verdade, a nossa vida é uma vida ordinária, como a vida de todo mundo. Nós vivemos o ordinário da vida, a vida real. A rede social é uma mentira. Todo mundo lá é feliz, todo mundo é perfeito, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem uma família perfeita. Mas por dentro, todo mundo vive infeliz, vive com um vazio. E esse vazio que todos nós temos, e parece que o tempo inteiro nós estamos buscando coisas para preencher, esse vazio só será preenchido com a presença do Senhor. Todos nós, sem exceção, temos um vazio, um espaço vazio que é do tamanho de Deus. Então pare hoje de tentar buscar sempre mais e mais e mais para então depois ser feliz. Não tem problema em conquistar, não tem problema em sonhar. O problema é quando nós dependemos de coisas para ser felizes. O problema é quando nós deixamos de olhar para aquilo que nós já temos e não conseguimos desfrutar dessas bênçãos. O problema é quando a gente vive o tempo inteiro olhando para o quintal do vizinho e enxergando como o quintal do vizinho é verde, bonito, florido e o nosso parece que é só mato. Quando na verdade não é assim que as coisas funcionam. Passe a olhar para a sua vida com carinho. Passe a olhar para Deus. Quando você olha para Deus, você vai começar a perceber como você é abençoada. Independente de qualquer problema, independente de como está a sua vida hoje, independente de como é o seu casamento, independente da sua situação financeira, do tamanho da sua casa, a nossa alegria precisa estar depositada nas coisas do alto, naquilo que vem de Deus. A nossa alegria, os nossos olhos precisam estar em Deus. Nós não podemos esperar ter uma vida perfeita para que então possamos ser felizes. Uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus todos os dias em minhas orações é que todos os dias Ele me ajude a enxergar Ele em todas as coisas. Que Ele me incomode cada vez que pensamentos ruins vierem à minha mente. Cada vez que eu achar que a minha vida não está boa o suficiente, que eu possa olhar para Ele e me alegrar na presença dEle. Porque independente de qualquer situação da minha vida, eu sei que Deus estará comigo. E é Ele que renova as minhas forças, é Ele que me dá energia para continuar, é Ele que me dá direção,
É Ele que me dá alegria para viver. É nele que precisa estar depositado a minha esperança, e não em coisas, em pessoas, em bens materiais, em sonhos que eu ainda nem realizei. A minha vida não pode depender dessas coisas para que eu possa de fato ser feliz. A minha felicidade precisa estar em Deus. E para isso, eu preciso enxergar Ele todos os dias da minha vida. Eu preciso levantar, levar os meus filhos na escola, ir lavar a louça, arrumar a casa, viver a minha vida comum, na rotina como ela é. E ainda assim, conseguir enxergar o Senhor. Conseguir enxergar a bondade dEle sobre a minha vida, a presença dEle sobre a minha vida, as mãos dEle sobre a minha vida. Hoje eu sonho em ter uma casa bem grande, pois eu tenho 3 filhos. E eu sonho em ter uma casa com um quintal enorme, onde eles possam correr, tenham bastante espaço para brincarem. Mas ainda assim eu me alegro na minha casa como ela é hoje, na casa que o Senhor me deu, na casa onde os meus filhos são felizes, mesmo não tendo todo o espaço que eu sonho em dar para eles. A minha alegria está em Deus. E quando eu consigo enxergar o Senhor, eu consigo enxergar como abençoada eu sou. Tudo isso que eu vivo hoje é fruto de muita oração. E muitas vezes nós oramos por tantas coisas, para o Senhor, e a gente se esquece. A gente se esquece. Ele nos abençoa, nos dá tantas bênçãos que dinheiro nenhum compra. E quando a gente está vivendo aquilo, a gente acaba esquecendo que aquilo um dia foi fruto de uma oração. Então não espere um amanhã para ser feliz. Seja feliz hoje. Não dependa de coisas, de pessoas, de sonhos realizados. Corra atrás dos seus sonhos, trabalhe para conquistá-los, mas não esqueça que nada disso vai trazer a felicidade que você precisa, a alegria que você precisa e a paz que você precisa. Tudo isso nós só vamos encontrar no Criador do mundo, que é o nosso Senhor, o Rei dos Exércitos. No livro de Salmos, no capítulo 33, do versículo 4 ao 8, está escrito: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como Deus é bom, como é feliz aqueles que nele se refugiam, aqueles que nele buscam a sua alegria, aqueles que nele buscam a sua força, aqueles que neles depositam a sua tristeza. Então, se hoje tem algo tirando a sua paz, impedindo você de ser feliz, coloque diante do Senhor, na certeza que Ele cuida de você, na certeza que Ele não vai te desamparar e na certeza que é nele que precisa estar a sua alegria. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado, tenham edificado a sua vida. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, pois assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar esse vídeo para outras pessoas. E eu creio que assim como eu, assim como você, tem muitas pessoas precisando ouvir dessa palavra. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha chegado para somar na sua vida, edificar e te aproximar ainda mais de Deus. E que dessa forma, juntos, nós possamos crescer cada vez mais em Cristo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!